Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Esse é o canal Disciplinas Pedagógicas. Eu sou o professor Jonas Magalhães e hoje a gente vai falar sobre o tema dentro da área de alfabetização e letramento, se chama Desafios da Prática Alfabetizadora. Antes disso, apresentar aqui rapidamente os objetivos desse canal. Esse canal eu criei, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, dou aula no curso de formação de professores em nível médio, também chamado de curso normal, e esse ano eu estou ministrando as disciplinas de Laboratório de Linguagens e Alfabetizações e Culturas, e também o componente Prática Pedagógica e Iniciação à Pesquisa, que está muito vinculado ao estágio. Então, eu criei esse canal para também produzir o conteúdo complementar à disciplina, principalmente nesse caso a disciplina de linguagens e alfabetizações, mas ele também vai servir como um canal para estruturar conteúdos relacionados à área da pedagogia. Também vai servir, eu espero, para a gente trocar ideias com outros professores do ensino fundamental, das séries iniciais, professores do curso de pedagogia, professores do curso normal. Então a ideia é também produzir um conteúdo que possa contemplar ou pelo menos dialogar com as expectativas e com os interesses também de estudantes e professores. Como eu disse, meu nome é Jonas Magalhães e a gente vai falar hoje sobre um tema que eu denominei Desafios da Prática Alfabetizadora, mas que a gente também poderia denominar Desafios do Trabalho Docente de Professores e Professoras Alfabetizadoras. Isso independente de serem professores iniciantes ou mais experientes. Então, vamos falar sobre esses desafios que eu elenquei aqui na forma de 5 tópicos. Bom, o primeiro desafio é a alta expectativa social e familiar que recai sobre a alfabetização não só de crianças, mas também de jovens e adultos. O professor Saviani tem um texto muito importante, na verdade um texto clássico, em que ele vai descrever como que a escola moderna, o nascimento inclusive da escola moderna, está relacionado a essa questão da leitura e da escrita. A passagem de uma sociedade que vivia através do direito consuenciário, que eles chamavam de direito dos costumes, e passa a se reger por uma sociedade contratual. Ele está falando aí da sociedade moderna, do processo de industrialização, da ampliação das cidades. E isso coloca como demanda para poder o cidadão participar da vida social, mesmo que seja para assinar um contrato de trabalho, a necessidade de domínio da leitura e da escrita. Isso é inclusive um dos impulsionadores da escola moderna, da escola pública, da escola de massas, se a gente quiser usar esse termo. Então, a partir daí a gente já percebe o quanto que a própria história da escola tal como nós conhecemos hoje, ela está relacionada a essa necessidade de ampliação do domínio do código de escrita para a população em geral, para as classes populares, uma vez que na Idade Média, ou mesmo antes, a gente tinha escrita muito restrita ao grupo de dirigentes, aos clérigos, ou aqueles cidadãos do aparato burocrático do Estado que precisavam ter o domínio da leitura e da escrita para o controle administrativo das suas atividades. Então a gente vai ver isso explodir principalmente no século XVII, XVIII, XIX, e a gente inclusive por conta disso associa, isso não é só
à sociedade, as próprias famílias acabam fazendo essa associação, especialmente as famílias mais pobres, de que ler e escrever está associado a você ter um mínimo necessário para viver em sociedade, né? Então, isso seria uma certa garantia de um nível de cidadania, né? Você poder votar, você poder assinar o seu nome, você poder fazer minimamente uma leitura do que circunda aí o mundo em termos de informações. Então isso acaba gerando uma grande expectativa, não só da sociedade, mas também da família, sobre o processo de alfabetização. Tá? E claro que isso acaba sendo um desafio para o professor. Se a gente for olhar em termos de Brasil, então, isso é ainda mais relevante, porque o Brasil ele entra mais tardiamente na modernidade, né? Então, a questão do analfabetismo na sociedade brasileira, ele foi e ainda é uma questão bastante peculiar e dramática em certo sentido, né? Se a gente for olhar o que os números apontam, até 1920, por exemplo, 71% da população era analfabeta. Essa taxa, ela ainda em 1950, ou seja, meados do século XX, não superou pouco mais da metade da população. Então você tinha lá mais da metade da população, 51% da população ainda analfabeta. Com a ampliação da educação básica, com a ampliação do acesso à escola pública, esses números vão diminuir um pouco, mas ainda vão ser altos, porque em 2000 a gente tem a população com 5 anos ou mais, ainda 16% dessa população analfabeta. Bom, não fosse só isso, a gente ainda tem a questão do fracasso escolar nos anos iniciais e nas chamadas classes de alfabetização. Isso a gente falando aí dos anos 80 e 90 principalmente, e isso era sempre uma grande questão para os pesquisadores e para a escola também, e obviamente para os professores de alfabetização. O fracasso escolar, ou seja, a reprovação, as taxas de reprovação no primeiro ano, na época chamada classes de alfabetização, em 1990 beirava também os 50%. Então metade das crianças que entravam no primeiro ano, ou nas classes de alfabetização, como era chamado na época, não se alfabetizavam. 48% é um contingente bastante relevante. Isso colocava sempre a questão do fracasso escolar, inclusive gerou algumas teorias que tentaram explicar essa taxa de reprovação a partir de uma ideia de carência sociocultural, do ambiente letrado, supervalorizando essa dimensão e, de certa forma, culpabilizando a criança e as famílias pelo fracasso escolar. Tá? Então, tudo isso gera um cenário, hoje, assim, esse passivo histórico gera uma expectativa muito grande das famílias, da sociedade, sobre o domínio do código de leitura e escrita. Tá? Não é por acaso que os planos nacionais de educação sempre colocam a erradicação do analfabetismo como uma das metas, né? Então isso estava lá no Plano Nacional de Educação de 2001 e está no Plano Nacional de Educação de 2014, né? Mais especificamente no de 2014 se diz textualmente na meta 9 que um dos objetivos é elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93% até 2015 e reduzir o analfabetismo absoluto, na verdade é erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 essa taxa de alfabetização da população estava em 92%, então 1,5 ponto abaixo da meta. Tá? Para crianças
menores, né, assim, para crianças em idade regular do ensino fundamental, também se põe uma meta, que é a meta 5, que é alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Como a gente sabe, a BNCC ela acabou introduzindo aí uma novidade, muito criticada, inclusive por muitos pesquisadores, de estender na verdade, de reduzir esse período de alfabetização para o final do segundo ano. E aí entra outra discussão sobre o que é alfabetização, o que é estar alfabetizado, mas que a gente não vai entrar nisso agora. Bom, o segundo desafio, que decorre inclusive do primeiro, que é essa alta expectativa social e familiar sobre o processo de alfabetização, que acaba recaindo sobre a escola e particularmente sobre o professor. E aí, esse segundo desafio, que eu estou chamando aqui de auto e heteropercepção sobre a competência do professor, tem muito a ver com a visibilidade que assume o trabalho de alfabetização dos professores de séries iniciais no ensino fundamental. Ora, essa expectativa é tão grande que o professor alfabetizador ele já acaba adquirindo uma responsabilidade em termos relativos, a partir da própria percepção da importância do processo de alfabetização, maior, se a gente for considerar os outros anos iniciais, o quarto, quinto ano, as séries finais do ensino fundamental, porque de fato essa grande expectativa coloca sobre o professor alfabetizador, e veja, a gente cria inclusive uma categoria nova, professor alfabetizador, não por acaso, essa grande expectativa vai redundar inclusive na percepção sobre a competência ou não dele para dar conta de ensinar uma habilidade, uma competência, ou na verdade, se a gente quiser usar um termo menos problemático, um objetivo e uma finalidade fundamental da escola, que é ensinar a ler e escrever. É óbvio que isso precisa ser problematizado, mas de fato se pergunta assim, quem é o professor de alfabetização na escola? Tem essa pergunta, né? Assim, quem alfabetiza, né? Assim, ou quem vai pegar o primeiro ano, quem vai pegar o segundo ano, né? E depois começa-se a analisar quantas crianças foram alfabetizadas, a centralidade do professor alfabetizador coloca inclusive isso em termos de quantificação, né? Como se pudesse ser como se fosse possível assim, quantificar de uma forma muito objetiva assim, o trabalho do professor, associando a taxa de alfabetização dos alunos do primeiro ano, do segundo ano, e isso aí acontece basicamente ou mais intensamente com o professor de primeiro ano, segundo ano, o professor de alfabetizador, como a gente costumou inclusive a chamar por conta dessa relevância. E aí você tem os professores que gostam de pegar o primeiro, o segundo ano, você tem os professores que têm medo de alfabetizar. Tudo isso decorre dessa centralidade da avaliação que se faz sobre a competência do professor em geral, né? A partir de um certo recorte do trabalho dele, que é o trabalho do professor de séries iniciais, que é alfabetizar, letrar crianças na faixa dos 6, dos 5 até os 7, 8 anos, se a gente tomar a ideia de alfabetização e letramento de uma forma mais ampliada. E isso é uma fonte de grande angústia dos professores, né? Ao mesmo tempo que pode ser uma fonte de poder, né, para aqueles professores que são mais experientes, que têm altas taxas, segundo essa lógica de alunos alfabetizados ao final do primeiro ano, ao final do segundo ano, também é uma lógica que cria no professor, especialmente os menos experientes,
uma certa pressão, assim, um certo questionamento. É como se ele tivesse meio que colocado na parede sobre quantos alunos que eu vou conseguir alfabetizar, quantos que estão alfabetizados, como é que será que a minha competência vai ser avaliada a partir disso. E isso acaba também tendo um impacto se a gente considerar, principalmente do ponto de vista do que o professor pensa, assim, que os professores dos anos finais ali do ensino fundamental, ou mesmo do ensino dos anos iniciais ali, quarto, quinto ano, vão em alguns momentos até responsabilizar. Mas esse garoto não sabe ler e escrever. O que aconteceu? Como é que esse garoto passou? Como é que esse garoto chegou até aqui? Né? Então existe toda uma lógica, um encadeamento de questões relacionadas a esse processo mais amplo de escolarização, que coloca uma pressão sobre o professor enorme, né? E o professor está ali construindo a sua identidade, né? A partir também dessa ideia de competência, da sua própria competência. E essa é uma percepção que vai vir de fora e que vai vir de dentro, né? Vem da própria subjetividade do professor. Por isso que a gente, inclusive, tem um autor que a gente utiliza muito para discutir identidade docente, que é o Claudio Dubar, que ele vai falar que os profissionais em geral constroem essa identidade para si, quer dizer, sua própria autopercepção a respeito da sua competência, da sua função, da relevância do seu trabalho, e a identidade para os outros, né? Então acaba que, por ter essa centralidade, por estar sempre no foco, o professor vai ter que lidar com isso, inclusive no seu processo de construção de identidade, tá? Então esse é um grande desafio. Repito, acho que é uma questão que precisa ser melhor problematizada, porque a competência do professor de séries iniciais não pode ser avaliada única e exclusivamente pela taxa de sucesso escolar, no caso, sucesso traduzido em números de alunos alfabetizados. Primeiro porque o trabalho docente nas séries iniciais é muito mais amplo, e segundo porque há várias razões, várias variáveis que incidem sobre estar ou não alfabetizado ao final do primeiro ou do segundo ano, inclusive sendo essa ainda uma questão a também ser discutida. Bom, terceiro desafio: lidar com a relação entre teoria e prática. Vamos lá. Os estudos sobre a alfabetização, hoje a gente tem um acúmulo muito significativo, como eu disse, porque isso acompanha inclusive a própria história da educação escolar, e depois de como que pesquisadores, pedagogos vão olhar para esse processo de alfabetização. Mas a gente teve durante muito tempo uma discussão muito reduzida na alfabetização, a questão dos métodos, né? Qual é o melhor método para alfabetizar? Então sempre foi uma questão muito prática, mas que demandava uma análise teórica. E essa questão dos métodos, ela durante muito tempo ela foi analisada a partir de teorias muito especulativas, ou com métodos de observação sobre se era melhor alfabetizar a partir de unidades menores, como fonema, sílaba, ou a partir de unidades maiores, como a palavra, a frase, o texto. Isso era analisado de uma maneira muito especulativa, né? E, na verdade, a gente tem uma teoria mais robusta do ponto de vista de observar, perguntar para a criança e de fato fazer uma investigação nos termos inclusive do Piaget, quase clínica, do processo de relação da criança com
esse código escrita a partir da década de 80, especialmente com os estudos da Emília Ferreira, da Ana Teberoski, que a gente associa sempre à ideia de psicogênese da língua escrita, o livro, né, e do construtivismo, né? Então você tem ainda, por mais que a gente tenha avançado na discussão, na análise da compreensão de como a criança se apropria desse código de escrita, a partir dos estudos da Emília Ferreira, você ainda tem a necessidade de utilizar, se não método no seu sentido clássico, mas você ter ali uma certa estruturação do seu trabalho que possa ser justificada teoricamente, né? Mas a gente tinha de fato muitas teorias que não iam a fundo na compreensão do que é a criança, e a partir do que é essa relação da criança com a escrita, e a partir desses estudos da psicogênese da língua escrita, isso acaba entrando nos cursos de pedagogia, acaba entrando nos cursos de formação de professores em nível médio, mas havia sempre uma questão em relação a esse histórico dos métodos que engessava o processo, e os estudantes, depois professores, acabavam sendo sempre colocados numa situação difícil, né? Porque perguntava assim, mas que método que eu devo usar? Mas como é que eu tenho que estruturar o meu trabalho? E há uma ideia difundida um pouco erroneamente de que não há uma metodologia, ou não é possível construir uma metodologia a partir do construtivismo. Então há uma discussão sobre isso, mas que de certa forma deixava os professores e os estudantes um pouco inseguros em relação a essa transposição da teoria para a prática, considerando que a gente tem uma teoria um pouco mais robusta hoje, e também os estudos da consciência fonológica, os estudos mais relacionados a outros aspectos, né, sociolinguísticos ou psicolinguísticos ou sociolinguísticos também evoluíram, mas é sempre um desafio transpor isso para a prática, né? Além disso, você tem um professor ali trabalhando às vezes por anos, que ele vai, através da sua experiência, formando suas próprias concepções, formando a sua metodologia, e se apropriando, assim, inclusive, como o Maurício Tardif discute, coloca no livro dele sobre saberes docentes, né? Isso, ele vai construindo saberes a partir da prática, a partir de critérios do que é eficaz, o que funciona na prática ou não. O problema é que nesse movimento muitos professores acabam abandonando o diálogo com a teoria, e aí, se um estudante ou se um aluno, se ele tem um professor alfabetizador, por exemplo, que é respeitado na escola porque ele alfabetiza 80% dos alunos, porque desenvolveu um método próprio, a experiência dele colocou ele na condição de estruturar o seu trabalho de uma forma tão organizada e de certa forma eficaz, mas que também o fez abandonar um pouco, às vezes, essa relação com a teoria, e aqueles 20% que não são alfabetizados novamente acabam sendo responsabilizados porque não se adaptam ao método do professor, e ele não consegue olhar teoricamente para esses alunos que não alcançam esse sucesso a partir de um olhar analítico mesmo, profundo e teórico, né? Isso, claro, é um problema, mas é quando a experiência ela não é problematizada, né? Então isso tem a ver com a relação teoria e prática, sempre. E óbvio que a gente não tem que desvalorizar os conhecimentos produzidos pelos professores na sua prática. E mais do que isso, se a gente considerar que o processo de construção da identidade docente e o trabalho docente exige formação
continuada, a gente vai chegar à conclusão de que também a escola, também no caso da escola pública, o Estado, ela deve oferecer sempre uma formação continuada ao professor, né? E não é exigir só do professor esse olhar de pesquisador, que é algo importante de ser construído, para que ele consiga fazer esse diálogo entre a teoria e a prática, mas o processo de formação continuada também é muito importante e ele não pode estar só sob responsabilidade do professor, né? Ele é uma responsabilidade, no caso das escolas públicas do Estado, das secretarias de educação e no caso das escolas privadas das próprias escolas, tá? Quarto desafio é a integração com outras áreas de conhecimento, outras áreas disciplinares. Às vezes o professor alfabetizador ou o professor das séries iniciais ali, no primeiro, segundo, terceiro ano, o foco na alfabetização, a preocupação por conta de tudo aquilo que a gente falou é tão grande que ele acaba secundarizando outros componentes curriculares tão ou mais importantes ou tão importantes quanto a alfabetização e o letramento, o domínio básico das regras da língua portuguesa. Então a matemática ela acaba entrando um pouco mais, porque também é uma área bastante valorizada em termos sociais e familiares, mas aí as ciências sociais da natureza vão ficando meio que em cima do plano, aí o professor às vezes não contempla muito bem isso no seu planejamento. A arte, por exemplo, também, ou quando a gente está falando no primeiro ano, transição para a educação infantil, o brincar, a expressão livre, a educação física, a música, vai ficando meio que em segundo plano. Então isso é um desafio, e eu estou colocando isso como um desafio porque, de fato, o professor, para dar conta de todos esses campos, áreas de conhecimento, não é também por acaso que a literatura sobre formação de professores e sobre o trabalho docente passa a chamar esse professor de professor polivalente, né? Porque ele é um professor, ele não é especialista nos termos de uma formação em licenciatura em nenhuma dessas áreas, mas ele precisa dominar de modo básico e com competência questões epistemológicas, didáticas dessas áreas do conhecimento, né, para poder trabalhar no sentido de que a criança se aproprie desses conhecimentos, fazem parte da cultura geral, mas também da própria produção do conhecimento científico, e para isso ele precisa trabalhar não só na linha da disciplinaridade, né, que conhecer, trabalhar com essas áreas de conhecimento, contemplar isso no seu planejamento, mas também buscando criar contextos interdisciplinares em que a própria linguagem escrita, falada e a própria leitura, ela possa ser trabalhada a partir dessas outras áreas disciplinares, né? A gente não vai entrar agora aqui em questões práticas, mas assim, quando a gente está falando, por exemplo, de letramento, e de apresentar, por exemplo, às crianças os diferentes gêneros textuais, a gente pode apresentar, por exemplo, um texto de poesia, né? A gente pode trabalhar com um texto científico no sentido mais geral, né? Assim, ou que traga informações sobre como funciona a natureza, sobre determinados aspectos relacionados à vida social, à geografia, à história, mesmo que a criança não saiba ler, porque às vezes
acaba se colocando uma desculpa assim, não, mas isso aqui ele não sabe ler ainda, então não adianta trabalhar com outras áreas de conhecimento. Primeiro ele tem que saber aprender, é óbvio, é importante para que ele possa ter mais autonomia nesse processo de aquisição do conhecimento, mas isso não quer dizer que você não tenha ou não possa trabalhar com outras áreas de conhecimento. Mas reforço, por isso que é um desafio, né? Essa integração ela não é fácil, porque requer do professor lidar com essas questões. A criança, primeiro, como que a criança vai se apropriar desses conhecimentos, mesmo que ela não tenha o domínio da leitura e da escrita. Segundo como que ele, enquanto professor, vai dar conta dessa ansiedade e desse foco dentro do seu planejamento para também contemplar essas outras áreas de uma forma integrada ou não, né? Preferencialmente de forma integrada, mas é preferível que o professor contemple essas áreas, mesmo que ele não consiga no primeiro momento fazer uma integração mais dinâmica com o processo de alfabetização e letramento, do que não fazer, tá? Bom, quinto desafio, e talvez aquele que mais aflige os professores, sejam eles professores iniciantes ou professores mais experientes, que é a própria diversidade e a heterogeneidade das crianças em relação ao processo de alfabetização e letramento mesmo, né? E aí a gente está falando de uma composição diversa e heterogênea em diferentes sentidos, assim, em relação às próprias experiências que a criança tem com a leitura e com a escrita no seu meio familiar e social. Então, apesar disso em alguns momentos ser superdimensionado, de fato um ambiente rico ou que ofereça à criança possibilidade dela ter uma relação, mesmo sem saber ler, com a leitura e com a escrita, favorece o processo de aquisição do código escrito. Então, crianças que têm em suas casas acesso a livros, que vê os pais desempenhando atos de leitura, ou que esses próprios pais leem para essas crianças, elas acabam construindo uma relação com a leitura e com a escrita que favorece esse processo de alfabetização e letramento. Mas a gente vai ter que lidar com crianças que não têm, infelizmente, por questões sociais, por questões estruturais da sua família ou do seu meio social, uma experiência tão rica quanto aquela que a gente espera, né? Então isso é um desafio e que o professor, inclusive dentro do processo de letramento, ele tem que tentar prover, né? Oferecer à criança, dentro do espaço escolar, esse ambiente rico. Por isso que a gente critica tanto a ênfase dada ao processo de codificação e decodificação de letras, sílabas e palavras, sem que a criança tenha entendido ainda a função social da escrita, sem que ela tenha tido essa experiência por intermédio de um adulto que possa servir de modelo sobre qual é a função da escrita, como que ela pode ser agradável, útil na sua vida mesmo, né? Então o professor vai ter que lidar com essa diversidade, né? E como eu disse, essa heterogeneidade acaba também sendo relacionada com a própria expectativa que a criança vai ter em relação a saber ler e escrever. E isso vai dizer sobre o engajamento dela nesse processo, né? Crianças, às vezes, tendo ou não o incentivo dos pais, ou sabendo ou não que os pais valorizam esse aspecto da leitura, elas vão ter um engajamento diferente. Às vezes elas querem ler,
alguma coisa vai motivá-las a querer ler. Às vezes as crianças não veem uma motivação por conta da sua vivência inicial sobre a importância de ler e escrever. E aí o professor, mais uma vez, se sente desafiado, porque as crianças vão estar em níveis diferentes de motivação, de engajamento, a partir da relação afetiva que tem ou não com a leitura e com a escrita. Então isso é muito importante que o professor esteja atento a isso, porque é um grande desafio para ele mesmo, né? E a gente, claro, poderia dizer ainda dos diferentes níveis de desenvolvimento nesse processo de aquisição do domínio do código escrito, né? Então você vai ter crianças, não só a gente falando aqui em termos de psicogênese da língua escrita em diferentes níveis, pré-silábico, silábico, silábico alfabético, mas crianças também em diferentes níveis em relação à forma como leem, como escrevem, como tem domínio ou não de certas regras mínimas para conectar o discurso. Então você tem crianças em diferentes níveis. E por que isso é um grande desafio? Porque organizar didaticamente situações que contemplem todos esses alunos, essa diversidade, bastante requer do professor um esforço bastante significativo, né? E isso é um desafio de fato, porque o professor às vezes se vê numa certa encruzilhada, assim, quando ele tem dificuldade de organizar e de contemplar a todos, e não é por uma questão de competência. A gente sabe que isso exigiria do professor um grande tempo que muitas das vezes não é concedido a ele dentro da sua carga horária de trabalho, para planejar situações didáticas para todos esses alunos. Então às vezes ele fica angustiado assim, e tem que fazer escolhas. Bom, vou trabalhar então mais com os alunos que estão com dificuldades, mas aí os que estão mais avançados ficam desmotivados, ou então assim, não, preciso terminar aqui, vou focar nesses aqui que estão avançando, mas aí os que estão ainda num processo mais inicial acabam ficando de lado. Então em alguns momentos é de fato dramático, né? As escolhas que o professor acaba fazendo, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz julgamentos a respeito das escolhas do professor, porque o professor está sempre posto numa situação, especialmente o professor alfabetizador, em que ele precisa tomar decisões muito difíceis, né? E obviamente o que a gente espera, mas nem sempre a gente vê acontecer, e a gente precisa ser muito cuidadoso na crítica, contemplar toda essa heterogeneidade, que não é uma coisa fácil. O professor precisa de apoio para poder dar conta desse trabalho, tá? Mas esse talvez, dentro dos 5 desafios que eu elenquei, aquele que mais angustia os professores na sua prática. Bom, para quem se interessou, quiser se aprofundar nessa temática, quiser saber um pouco mais, eu vou indicar aqui 3 leituras que eu particularmente acho muito importantes, acho muito interessantes, enriquecedoras. Uma primeira é o livro da professora Bárbara Freitag, que se chama Diário de uma Alfabetizadora. Esse é um livro em que ela, socióloga, né, professora universitária, ela se dispõe a fazer ali, narrar, inclusive, o processo de alfabetização que ela mesma estava tentando conduzir, tendo como estudante, na verdade como uma pessoa, né, educação popular, uma pessoa, uma cozinheira analfabeta que mora no interior do Brasil, né? E aí ela vai
narrando ali também as dificuldades e vai fazendo uma análise teórica sobre esse processo todo, que acaba sendo exitoso, mas que é muito rico para a gente ver também como que um diário, né, assim, como apesar dele não ele ter essas informações, ele também é um livro, na verdade é um livro construído a partir de uma reflexão teórica muito rica, né? Então acho que é um livro muito interessante, para a gente se ver ali em alguns momentos. Um outro livro interessante é o livro Didática dos Níveis Pré-Silábicos. São 3 livros da Esther Pilar Grossi. A Esther Pilar Grossi foi secretária de Educação de Porto Alegre, e ela, na década de 80, quando os estudos da Emília Ferreira chegaram no Brasil, ela tinha um grupo de estudos que era o GEMPA, que, se eu não me engano, era Grupo de Estudos em Métodos de pesquisa e prática em alfabetização, alguma coisa assim. Posso estar me enganando em relação a... mas era o GEMPA. E o GEMPA, ele também fazia esse trabalho junto a classes populares, de crianças nesse caso, né, não alfabetizadas. E a Esther Pilar Grossi, ela acaba apresentando nesses livros, que tem indicações muito didáticas, mas também descreve ali algumas questões peculiares em relação a alguns estudantes. Então ele tem esse aspecto narrativo, em que as dificuldades vão sendo demonstradas, né? Então eu acho muito interessante. Esse acho que é um livro que vocês conseguem talvez na internet. É um livro clássico, inclusive, do campo da alfabetização. E por fim, eu gostaria de indicar um artigo que é da Marli André e da professora Sônia Kramer, da PUC. Marli André, infelizmente, faleceu recentemente, se não me engano, em 2020 ou 2021, mas é um artigo de 1984, é um artigo então bastante antigo, mas ainda muito atual. Se chama Alfabetização, um estudo sobre professores das camadas populares. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Você encontra na internet ou no livro Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas, tá? Da Menga Ludic. Acho que vou colocar a legenda aqui para vocês verem. Esse artigo ele é muito interessante porque foi a primeira pesquisa, e eu tenho quase certeza, se eu não estiver cometendo uma imprecisão, uma pesquisa que a gente chama do tipo etnográfico, né? Que era muito característica da antropologia, mas que acabou sendo adotada na educação, que é uma certa imersão do pesquisador no ambiente, né? Então a Sônia Kramer e a Marli André estiveram imersas num ambiente escolar mesmo, assim, olhando empiricamente para o trabalho de professores alfabetizadores de camadas populares que obtinham sucesso no processo de alfabetização. Então elas descrevem o que elas observaram, refletem teoricamente sobre o que elas perceberam que favorecem o sucesso do trabalho dos professores com crianças, e foi na rede municipal do Rio de Janeiro, né? Então, com classes populares. Então é um artigo muito importante, muito interessante, não só pelo protagonismo, assim, em relação à utilização do método etnográfico, mas também dos resultados, das reflexões que eles trazem, tá? Então é isso. Queria agradecer quem assistiu até o fim. Se quiserem, se inscrevam. Esse foi o primeiro vídeo, eu acho que ele ficou um pouquinho longo, mas a ideia é fazer realmente vídeos talvez mais curtos.
E se você achou aí que esses desafios se identificou com alguns desses desafios, comenta aí. Se você acha que existem outros desafios mais ou tão relevantes assim como esses, também comenta, porque isso aqui é um bate-papo, é uma discussão, e seria muito bom também ter esse feedback a respeito do que professores, principalmente, percebem como desafios da sua prática. Tá? Obrigado e até a próxima.